E aí, família Agro, tudo bem com vocês? Caroline Cardoso por aqui, nosso primeiro vídeo no canal falando sobre a fisiologia vegetal. Eu vou estar trazendo alguns pontos para a gente poder estar abordando da melhor forma possível sobre a fisiologia vegetal. Afinal de contas, ela é para muitos uma dor de cabeça. Ela é mesmo, não é? Mas a gente vai estar buscando conhecimento da melhor forma possível, de forma útil, agradável e tranquila, tudo bem? Até porque a fisiologia vegetal, ela está muito envolvida no nosso principal objetivo, que é justamente alcançar aí o máximo potencial produtivo das culturas, não é? Então, vem comigo agregar mais, aproveita e deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muita coisa boa vindo por aí. Bom, família, as plantas elas são organismos autotróficos que vivem em dois ambientes inteiramente inorgânicos. No primeiro, retirando aí o CO2 da atmosfera e no segundo, água e nutrientes minerais do solo. Os nutrientes minerais eles são primeiramente adquiridos na forma de íons inorgânicos. E aí os íons inorgânicos são aqueles que não têm o carbono na sua composição. De forma mais conceitual, são todas as substâncias formadas por átomos ou moléculas de pelo menos dois elementos diferentes e que não contêm em sua estrutura átomos de carbono formando cadeias e ligados ao hidrogênio. Aí, família, olha só que interessante. A grande área superficial das raízes e a sua grande capacidade de absorver íons inorgânicos em baixas concentrações na solução do solo tornam a absorção mineral um processo bastante efetivo. Além disso, outros organismos, como os fungos micorrízicos, que são associações entre fungos e raízes de determinadas plantas, e as bactérias fixadoras de nitrogênio, frequentemente contribuem aí para também a absorção dos nutrientes pelas plantas. E aí, depois de absorvidos, os nutrientes são transportados para diversas partes da planta, onde são assimilados e utilizados aí em importantes funções fisiológicas. Aí, família, olha só essa sacada. A produção agrícola, ela vai depender fortemente da fertilização com elementos minerais. No entanto, plantas cultivadas tipicamente acabam aí utilizando menos da metade da fertilização aplicada. Isso porque ocorre a lixiviação, pode ocorrer também a fixação desses elementos no solo e entre outros fatores. Assim, é de grande importância aumentar a eficiência da absorção e também da utilização dos nutrientes. E aí a gente acaba reduzindo os custos de produção e também contribuindo para evitar prejuízos ao meio ambiente, não é verdade? Pensa comigo. Beleza, mas o ponto é como esses nutrientes estão envolvidos na fisiologia da planta. As plantas, assim como a gente, elas precisam dos nutrientes para o seu crescimento. E a gente pode encontrar esses nutrientes divididos em dois grupos, os macro e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles possuem esse nome porque são exigidos em maior quantidade pela planta. E os micronutrientes, por outro lado, são necessitados em menor número, mas não deixam de ser tão importantes quanto os macronutrientes. E aí a gente tem em macronutrientes o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio. E já os micronutrientes, o ferro, o manganês, o molibdênio, o boro, o cloro, o cobre e o zinco. Juntos eles participam de todas as funções vitais da planta, auxiliando no crescimento e no desenvolvimento vegetal. Então, família, cada nutriente age de uma forma específica na planta. E como eu falei, é importante destacar aqui que a distinção entre macro e micronutrientes é apenas quantitativa, não significando diferentes níveis de importância na questão nutricional da planta, tá bom? Bom, já deu para perceber que a fisiologia vegetal e a nutrição mineral de plantas estão totalmente envolvidas, não é? Então, vamos ver algumas funções que os macro e micronutrientes exercem nas plantas. Família, então vamos começar aí com o nitrogênio. Ele é um elemento essencial requerido em grande quantidade pelas plantas e é constituinte de muitos compostos da planta, incluindo todas as proteínas formadas então de aminoácidos e ácidos nucleicos. O fósforo, como fosfato, ele é componente integral de importantes compostos na planta, incluindo então os açúcares fosfato, a glicose, a frutose, etc., os fosfolipídios de membranas nucleotídeos usados como fonte de energia, no caso ATP, e dos ácidos nucleicos. O enxofre é constituinte de compostos na planta, como aí acetil-CoA, glutationa, e como o nitrogênio, ele é constituinte das proteínas. Aí o enxofre é encontrado nos aminoácidos cisteína e metionina, tá?
O potássio está aí presente na planta como cátion monovalente, e aí ele executa importante papel na regulação do potencial osmótico das células da planta. É também requerido, então, para a ativação de muitas enzimas da respiração e da fotossíntese. Os íons de cálcio são utilizados aí na síntese de novas paredes celulares, particularmente na formação de lamela média, que separa aí novas células após a divisão. O cálcio é também requerido para funcionamento normal da membrana plasmática e tem sido estudado como mensageiro secundário, tá? Para várias, então, respostas da planta relacionadas com o ambiente e sinais hormonais. Nas células das plantas, o magnésio ele tem papéis específicos na ativação de enzimas da respiração, da fotossíntese e da síntese de ácidos nucleicos. O magnésio é também parte da estrutura da molécula de clorofila, que é o pigmento associado à fotossíntese, como a gente já conhece. O ferro ele tem importante papel como componente de proteínas que estão envolvidos aí na transferência de elétrons, como os citocromos e os centros de ferro-enxofre. Nesse papel, ele é reversivelmente oxidado de ferro 2+, para ferro 3+, durante então a transferência de elétrons. Como ferro, o cobre também está associado aí a algumas enzimas de reações redoxes. O principal exemplo é o complexo citrocromo oxidase da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, no caso na respiração. Outro exemplo é a plastocianina, a qual está envolvida na transferência de elétrons durante as reações de luz da fotossíntese. Algumas enzimas requerem zinco para as suas atividades, como por exemplo a desidrogenase alcoólica, anidrase carbônica, superóxido de mutase, etc. Daí ele pode ser requerido para a biossíntese de clorofila em algumas espécies. Os íons manganês, eles ativam algumas enzimas nas células, em particular a desidrogenase e a descarboxilase, envolvidas no ciclo de Krebs, na respiração. No entanto, a função mais bem definida do manganês é justamente a sua participação na reação da fotossíntese, na qual o O2 é produzido a partir da água. E os molibdênio, eles são componentes de algumas enzimas, como por exemplo a redutase do nitrato, e aí a nitrogenase, enzimas envolvidas na redução de nitrato para nitrito e de nitrogênio atmosférico para amônio, respectivamente. Embora a precisa função do boro no metabolismo da planta não esteja clara, evidências sugerem que ele participa aí de importantes papéis no alongamento da célula, na síntese de ácidos nucleicos, nas respostas a hormônios e na integridade estrutural da parede celular. Por fim, o cloro é encontrado nas plantas como cloreto, e aí ele é requerido na etapa da fotossíntese em que o O2 é produzido, ou seja, na fotooxidação da água. Bom, família Agro, é isso. Espero ter agregado um pouco mais aos seus estudos. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!